torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, quinta-feira o torcedor vascaíno não tem absolutamente nada para comemorar, somente dor de cabeça, somente preocupação com o time podendo cair para a segunda divisão aí, disputar esse ano mesmo de 2021 a Série B, porque o futebol apresentado pelo Vasco aí ontem no jogo contra o Red Bull Bragantino, muito preocupante mesmo, futebol de time rebaixado. Vamos falar aí da situação do Vasco, também os próximos adversários do Vasco aí no Campeonato Brasileiro e as pedreiras que o Vasco vai ter pela frente, 8 jogos, e o Vasco precisa pelo menos ganhar uns 4 jogos para se livrar do rebaixamento, o que eu acho bem complicado, já que vamos enfrentar muitos times que estão lá brigando pelo título. Também vamos falar aí do Alexandre Pássaro se reunindo com um empresário para, quem sabe, tratar de reforço para a próxima temporada. Só que a questão é se o Vasco vai ficar ou não na primeira divisão, e com certeza tem que sair jogadores desse time do Vasco, porque não dá mais para ver a cara desses jogadores derrotados todo ano vestindo a nossa camisa. Bom, pessoal, já peço aí aquele like para você se inscrever no canal também. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Dá essa força aí pra gente chegar a 140 mil inscritos. Muito obrigado a todos os inscritos aqui do nosso canal. Nessa fase difícil do Vasco, vocês ainda continuam sempre acompanhando os vídeos aqui do meu canal e também de outros canais que falam sobre o Vasco, porque não tá fácil para ninguém, não tá fácil pro torcedor vascaíno aguentar esse time vagabundo, esse time inútil dentro de campo. Bom, pessoal, ontem o Vasco tomou mais uma goleada aí no Campeonato Brasileiro, né? Já é novidade, né? Já virou rotina o Vasco ser goleado no Campeonato Brasileiro, ama apanhar de 4, né? Tomou mais um placar elástico ontem no jogo, 4-1 pro Red Bull Bragantino, e a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro se complicou de vez. O Vasco está aí a um passo de entrar na zona do rebaixamento. Se o Fortaleza pontuar hoje contra o Santos, pontuar, pessoal, nem precisa vencer. Se ele empatar com o Santos, o Vasco já entra novamente na zona do rebaixamento. O Vasco vai ter que torcer muito pro Santos ganhar hoje do Fortaleza. O Santos que está pensando lá na final da Libertadores, não sei não, viu, cara? Eu acho que o Fortaleza vai acabar ganhando esse jogo aí, complicando de vez a vida do Vasco. O Vasco vai ficar mais longe ainda de sair da zona do rebaixamento, tá certo? É um jogo a menos, mas quem é o jogo a menos do Vasco? Contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, mais uma goleada para a conta do Vasco. Final de semana já vai ter mais uma goleada sofrida, né? Vai jogar contra o Atlético Mineiro. Com certeza o Vasco vai tomar a lavada. Se tomar uma lavada do Red Bull, meu amigo, imagina do Atlético Mineiro. Torcedor que acredita que o Vasco vai ganhar do Atlético Mineiro é porque não assiste jogo do Vasco, não sabe os jogadores fracos que temos no nosso elenco, jogadores fraquíssimos, cara, que não tem condição, não tem a mínima capacidade de vestir a camisa do Vasco. Jogo de ontem, bem nítido, cara, a dispersão, o time totalmente abatido, um time totalmente entregue dentro de campo. O time do Vasco não é um time de futebol, é uma várzea, é um punhado de jogadores que você monta ali e põe pra vestir a camisa do seu time e vai lá, meu filho, se vira, faz o que você achar que você consegue fazer. E o time do Vasco é isso, cara, jogadores como Leonardo Gil, jogadores como o Andrei, Neto Borges, Iago Pikachu, Léo Matos, esses jogadores, cara, pelo amor de Deus, não tem mais o que falar, sem falar da zaga do Vasco, essa zaga aposentada aí com ela e Leandro Castan, 2 zagueiros fraquíssimos, tem torcedor aí que lambe aí esse Leandro Castan, esse cara não joga nada, aposentado, volta pro Corinthians, o Heller, aposenta, meu filho, não dá mais, esses jogadores aí estão passando sufoco no Campeonato Brasileiro. Ontem o Bragantino, cara, um time mediano, deu um sufoco danado no Vasco, era pra ter goleado de um 7-0, 7, 8-0. O Red Bull Bragantino não fez isso porque não quis. Teve o primeiro tempo, eles amassaram o Vasco, amassaram. Quem assistiu o jogo sabe o que eu tô falando. Eles passaram como rolo compressor em cima do Vasco. O Vasco totalmente sem reação. Não deu nem tempo do Vasco pensar em trocar aqueles passes inúteis lá atrás, né? Com o Fernando Miguel e os 2 zagueiros, né? O Vasco ama fazer isso no jogo, administrar a derrota. Nem deu tempo porque o Red Bull amassou o Vasco, apertou o Vasco para roubar a bola e tentar fazer mais gols. É assim que um time tem que jogar. E esse jogo aí se viu como exemplo, cara. Se viu como exemplo para a instituição. Uma instituição como o Bragantino, tá certo, foi vendido por uma grande marca, pro Red Bull. Só que o Vasco, cara, um time grande, com potencial muito maior do que Red Bull, do que Bragantino, do que qualquer outro, cara. Não consegue explorar o potencial, não consegue ter uma filosofia de jogo, não consegue ter uma identidade Vasco da Gama. E por isso que a gente tá aí. A identidade do Vasco é essa identidade que a gente tá vendo, cara. É a identidade de time rebaixado, de time que todo ano briga para não cair para a segunda divisão. Os títulos ficaram pro passado. Os títulos estão na história do Vasco. Só história, cara, vai virar museu, porque não ganha mais nada. O time não ganha mais nada, nem respeito tem mais, cara. Nem o time respeita mais o Vasco.
Nem time pequeno respeita mais o Vasco. E o torcedor vascaíno é o único que tenta ainda salvar essa porcaria, que não vai pra lado nenhum, sempre brigando por causa de política, sempre caindo políticos de paraquedas dentro do Vasco, político que o sócio não escolheu, político que não vai fazer absolutamente nada para tirar o Vasco dessa situação. Olha o que fez o seu Alexandre Campelo, tá saindo com quase 3 rebaixamentos na conta dele, porque os 3 anos que ele ficou à frente do Vasco, 2018, 2019, 2020, o Vasco brigou para não ser rebaixado, e sem falar que tá saindo deixando salário atrasado aí, cara, uma péssima imagem, só porque construiu o CT, isso é obrigação. CT é obrigação, cara. Time grande tem que ter CT, é mais que obrigação. E o resto, cara, e pagar em dia os jogadores e contratar jogadores que chegam para vestir a camisa do Vasco e honre a Cruz de Malta dentro de campo. É muito tempo que a gente não está vendo jogadores que chegam para honrar a nossa camisa e dar a vida dentro de campo. Porque jogador, cara, jogador se não vai na técnica tem que ir na raça. E esses jogadores aí estão entregues, não conseguem fazer absolutamente nada para tirar o Vasco dessa situação. Achava que com o Luxemburgo o Vasco poderia ter uma reação melhor, o Vasco poderia evoluir e sair dessa situação, mas não, cara, o elenco é fraco, o elenco é fraquíssimo, não tem condição, o time é muito fraco, sem capacidade de conseguir deixar o Vasco na primeira divisão. Não acredito numa permanência mais do Vasco, para ser bem honesto com o torcedor vascaíno, porque realmente, cara, os jogos que o Vasco tem pela frente aí, o Vasco ainda tem pela frente. Já no próximo sábado, o Atlético Mineiro também joga contra o Palmeiras, Flamengo, Internacional, e sem falar do Corinthians, que o Vasco é a maior putinha do Corinthians, né? O Vasco não ganha do Corinthians há mais de 15 anos, se eu não me engano, aí há mais de 15 anos que o Vasco não ganha do Corinthians, só toma lavada do Corinthians, e o Corinthians com um time fraquíssimo, ganha do Vasco facilmente, e esse ano não vai ser diferente, né? Porque o Vasco todo ano perde pro Corinthians, não vai ser diferente, mais um adversário difícil aí na tabela pro Vasco, e com certeza vai ter muitas dificuldades. A vida do Vasco não tá nada fácil, né? Tem uns joguinhos ali, 3 joguinhos um pouco mais fáceis, né? Mas se complicar ainda perde esses jogos e com certeza vai sofrer bastante aí no Campeonato Brasileiro com esse rebaixamento. Se cair pra segunda, meu amigo, pode decretar falência, vai ficar pior do que o Cruzeiro. E eu quero saber o que o Jorge Salgado acha disso, né? Ele é que é o novo presidente do Vasco. Vai aí, Jorge Salgado, mais um Alexandre Campelo. Cobre o seu Alexandre Campelo por estar deixando o Vasco nessa situação para o senhor assumir. Por que o senhor não é capaz de cobrar o presidente inútil que está saindo do Vasco? Esse presidente aí que não fez absolutamente nada pelo Vasco, está largando o Vasco na segunda divisão. Cobra ele em entrevista coletiva, junta aí com o Campelo e fala por que o time está caindo para a segunda divisão. Quero ouvir de vocês aí o porquê que o Vasco está afundado. Bom, pessoal, acredito eu que a diretoria do Vasco já está pensando em trazer reforços para a próxima temporada. Não sei se eles estão pensando na Série A ou na Série B. Eu acho que, obviamente, estão pensando na Série A, mas o time pode parar na Série B, né? O Alexandre Pássaro se reuniu aí com um empresário de futebol bem conhecido para tentar trazer jogadores, talvez, para o Vasco, né, cara? Ele fez uma reunião, a gente não sabe ao certo de que seria essa reunião, mas a sua reunião foi com um empresário de jogadores. Obviamente, o torcedor vascaíno já assimila que será para trazer jogadores para o Vasco, né? O Vasco que precisa fazer uma grande reformulação nesse elenco. Na minha opinião, tem que mandar 99% do elenco embora, subir a base e tentar trazer muitos jogadores, cara. Tem que contratar no mínimo 15 jogadores para a próxima temporada. Se um milagre o Vasco permanecer na primeira divisão, no mínimo 15 reforços, cara. Não pode aceitar menos que isso e com certeza tem que trazer jogadores de qualidade, fazer um limpa geral nesse elenco, porque esse elenco aí é o mesmo elenco que todo ano briga para não ser rebaixado, cara. Não dá, velho. O time do Vasco é um time muito fraco devido aos mesmos jogadores estarem lá, velho. O Vasco atrasa salários, já é costumeiro de atrasar salários. Tem que resolver essa situação de salário atrasado. Tem que mandar embora jogadores que não têm a capacidade de vestir a nossa camisa para ir tentar se reorganizar estruturalmente, com certeza tentar ter melhores resultados no futebol, porque o torcedor não aguenta mais ver esses jogadores aí, Andrei, vestir a camisa do Vasco, cara. Eu não aguento mais ver, eu tenho nojo desse jogador. Não dá pra ficar vendo um jogador fraco desse vestir a nossa camisa. Ainda tem torcedor que lambe um cara desse, né, velho? Não dá. Jogador fraco, horroroso. Olha a falha que ele fez ontem. O Vasco tentando empatar a partida. Tenta driblar pra trás. Primeiro, o grande erro dele foi tentar voltar a bola pra trás, tentar driblar pra trás, achar que é craque. Perdeu a bola como a marica, caiu deitado lá no chão e ficou esperando a falta. O juiz não deu, cara. Claro que não vai dar falta. Vai jogar a bola, vai jogar pra frente.
frente, vai fazer o seu time tentar empatar e quer voltar a bola no goleiro, quer ficar tentando prender a bola no campo de defesa, perdeu a bola e comprometeu todo o trabalho do Vasco, que poderia até mesmo conseguir um empatezinho suado no jogo de ontem, e ali a vaca foi pro brejo, né? O Vasco tomou 3, 4 gols e acabou, mano. Porque se permanecer com esse mesmo elenco aí pra próxima temporada, vai brigar novamente se ficar na primeira divisão pra não cair em 2021 novamente no final do Campeonato Brasileiro. E o Jorge Salgado, em entrevista à ESPN, eu gosto sempre de lembrar isso aqui, disse que não vai contratar nenhum craque, né? Tá aí, esse é o presidente aí do Vasco, né, cara? Vamos esperar algum milagre, ver se o Alexandre Pássaro vai tentar trazer alguns bons jogadores pro Vasco, com pouco dinheiro, que a gente sabe que não vai ter investimento no Vasco, porque o presidente chegou sem planejamento nenhum. O presidente que deveria ser era o Levinciano, que tinha um planejamento gigantesco aí para ajudar o Vasco a voltar a ser grande, e infelizmente ele não ganhou. E deixa aí nos comentários o que você acha da situação do Vasco, se você acredita que tem que acontecer sim uma barca, se você acha que realmente o Vasco vai permanecer na primeira divisão, se você acha que tem que trazer no mínimo 15 reforços. Na minha opinião, eu acho que tem que ser no mínimo 15 reforços para esse time na próxima temporada. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Esse vídeo aqui é mais com um desabafo mesmo, porque eu tô de saco cheio de ver essa palhaçada no Vasco. Ver o Vasco cair pela 4ª vez na sua história é uma vergonha para todos nós, torcedores vascaínos. E eu vejo essas pessoas que trabalham no Vasco não fazendo absolutamente nada, somente assim, ó, de braço cruzado, esperando dar o prazo de validade dele, ele sair fora do Vasco, né, seu Alexandre Campelo? Sai fora, ó. Sai fora e deixar o salário atrasado e o Vasco na 2ª divisão. É isso aí, palmas pro senhor, no rumo certo. É isso aí, pessoal, tamo junto, forte abraço.